E quando a gente fala em projeto e falando em calcular, tem uma questão que está envolvida aí que às vezes também não vai ter software de simulação, não vai ter projetista, não vai ter especialista em fundição que resolve, se na hora do projeto não houver uma escolha adequada do tipo de peça para o processo de injeção sob pressão, né, Schmidt? Você Ah, consegue falar um pouco para nós sobre, voltando um pouco mais, né? Você consegue falar um pouco sobre as características das peças que podem ser injetadas e as características das peças que não podem ser injetadas? Consegue dar um patamar para a gente disso daí? claro, claro. Eu diria que isso, inclusive, é uma coisa que tem gerado bastante problema, né? À medida que eu aumento muito a espessura da parede, a peça ela não tem mais essa característica de ser uma peça injetada. Eu prefiro peças injetadas com paredes mais constantes, 3, 4, 5, 6 milímetros. Não vou subir muito mais a espessura dessas paredes, porque à medida que eu subo muito a parede, a espessura da parede, eu acabo tendo rechupes cada vez mais intensos, né? A fundição sob pressão ela não foi pensada lá desde o início com esse tipo de peça, mas por outro lado, essa nossa modernidade de hoje, no passado, né, quando o processo nasceu, eu tinha uma peça por função, né? Então, uma peça fazia bomba de água, outra fazia bomba de óleo e assim por diante, né? E hoje não, as peças estão sendo agregadas e juntadas, né? Então, antes eu tinha 5 peças, agora tem uma peça só que faz 5 funções. E esse acúmulo de funções faz com que a peça tenha acúmulos de massa. E aí, infelizmente, o projeto deficiente do componente gera problemas dentro da fundição sob pressão que precisam ser lidados. E esse também é um dos grandes desafios do projetista, porque não dá mais para lidar com isso como era lidado no passado, né? Agora, rechupe é cada vez mais um dos itens importantes, né? Eu queria fazer um parênteses nesse momento, porque existe eu faço aqui menção a um colega, Reinaldo, que ele começou a separar o que é porosidade por bolhas de ar e porosidades por contração de metal. E eu adoto isso também, porque isso separa a causa, a origem do defeito, né? Porque no mercado existe uma tendência de sempre falar porosidade, 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 mas ninguém separa se é bolha de ar, ou seja, se é um poro que é uma inclusão pelo fechamento de um volume de ar, ou se é uma porosidade oriunda de uma contração do metal, dito de outra forma, um rechupe, um micro rechupe. Mas é extremamente importante para você lidar com o problema, você fazer essa separação. Isso, na verdade, assim, as pessoas com quem eu converso já têm sido um pouco mais consensual, assim, por exemplo, outro que eu cito, o Ricardo Foucault, ele fala muito sobre isso também, Sim, né? Alguns outros colegas também, eu também, aonde eu costumo trabalhar aí nos meus treinamentos, eu sempre estou colocando e a gente tem que analisar como cavidade, e aí dizer, é uma cavidade provocada por contração de metal, um rechupe, ou uma cavidade, né, tem uma tendência de ser uma formação por gás. Então, acho que realmente esse é o primórdio de quem quer trabalhar. Porque às vezes a gente fica tão preocupado com algumas coisas lá da frente, né, Schmidt? E às vezes acaba esquecendo o básico, né? Então, essa questão que a gente falou da peça que eu vou escolher para fazer, se ela tem o perfil, a característica, essa questão que você está falando agora, de saber definir bem o seu defeito, caracterizar bem o seu defeito, para que você possa acertar e fazer um projeto mais adequado, né?